gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Olha quem convidou o Dela Cruz. Falou que o Dela Cruz está demorando muito. Bota aí, produção. Aí o homem aí, ó, o Arrascaeta. Deixa eu abrir aqui, cara, porque olhando por Confeiteiro essa... agora. É confeiteiro agora, né? Inclusive, a gente vai falar sobre algumas entrevistas que aconteceram aí na confeitaria do Achei aqui. Ó, o Arrascaeta postou essa foto, parece que o Arrascaeta virou modelo também, né? Enfim, tá toda hora com fotos estiloso aí. Aí o Dela Cruz, tênis un estilo. Aí o De Arrascaeta, tá demorando muito em vir, tá demorando muito para vir, né? Falando pro Dela Cruz aí, que ele tá demorando muito para vir pro Flamengo. Os torcedores do River devem ter adorado a postagem do Arrascaeta, né? Mas, enfim, o homem parece que voltou a jogar muita bola também, né, André? Tá voltando aos poucos a recuperar, e principalmente na parte física, porque técnica ele sempre foi indiscutível, porque até quando ele estava em má fase, ele fazia lá os gols decisivos, como... Acabou não sendo decisivo, porque o Flamengo perdeu nos pênaltis, né, pro Del Valle, mas estava sempre ali fazendo alguma coisa. O físico recuperando, com o físico estando bem fisicamente, é muito diferente, né? Não, é muito acima da média. No futebol aqui da América do Sul, ele é diferente. Aquela arrancada do Flamengo no passado foi muito em função do Arrascaeta. O Dorival montou um esquema pro Arrascaeta. Qualquer esquema em losango, o cara que fica na ponta do losango, que seria um camisa 10, ele é o cara do time. Ele é o cara, ele é que centraliza a criação. Tudo bem que tinha o Everton Ribeiro ali, né? Não eram 3 volantes e um meia, né? Tinha o Everton Ribeiro ali, na parte da criação, que dividia um pouco com ele. Mas ele era o centro articulador ali, né? Era quem fazia o time jogar. Então, e ontem também era o cara que conseguia dar sequência nos lances, conseguia fazer as jogadas, e acabou sofrendo pênalti e dando assistência na cobrança de falta, né? Então é um jogador diferente. Em relação ao Dela Cruz, também é importante, né? Na hora que você começou a falar, depois eu entendi que você estava se referindo ao Arrascaeta, mas o Dela Cruz é o mesmo caso. Está conseguindo ter sequência de jogos agora, sem lesão. Fez um golaço de falta ontem. E está mostrando a importância dele pro River Plate, né? E o River Plate, por isso, também está dificultando a negociação. Mas o Flamengo está certo. O Flamengo está mantendo o contato com o River Plate e com o Dela Cruz, justamente para ver se tem uma brecha. Por exemplo, o Flamengo não está do mesmo lado do River Plate, no chaveamento, né? Então, de repente, isso pode afrouxar. Pô, não tem o risco de pegar nas quartas, entendeu? Nem na semi. Não, na semi tem. Na semi tem. Na semi tem, perdão. Tem razão. Na verdade, o River tá do lado, né, do Flamengo. Tá em cima, tem razão. Tá na chave, mas tá em cima. Só a semifinal. Tem razão. Só na semi. Apenas. Tem razão. Só na semi. Mas, assim, então, quer dizer, pode ser que, de repente, insistindo, ele acabe conseguindo, né? Sabe como é que é o Marcos Braz, né? Ele, quando cisma, ele acha que tem que insistir até o último limite. Em relação ao Palmeiras, eu acho que o Palmeiras, em relação ao brasileiro, meio que jogou a toalha. Ou talvez agora esteja na dúvida, porque existe o risco de não se classificar, né, na Copa do Brasil. E aí vai fazer igual 2021, vai focar só na Libertadores, é arriscado, né? Talvez ache melhor, como perdeu o primeiro jogo, diferente do Flamengo que ganhou, talvez ache, cara, se arrisca aqui no brasileiro, se der merda na Copa do Brasil, a gente corre atrás, do que, não, vamos aqui no brasileiro, mas aí se cai na Copa do Brasil, pode se tornar mais difícil. Talvez a escolha do Palmeiras seja por causa da derrota do São Paulo, pode escolher pelas Copas, né? Até porque o Botafogo botou uma distância e o Flamengo está ali crescendo também. A expectativa do Palmeiras era tomar a liderança do Botafogo no confronto direto. E aí ele perdeu para o Bahia e perdeu para o próprio Botafogo. Então ele já escalou reservas contra o Atlético Paranaense e provavelmente vai escalar. Eu não sei se ele escalou reservas contra o Atlético Paranaense fazendo uma projeção de 3 jogos. 3 jogos sem viagem, né? Porra, vai no Morumbi, depois joga em casa, depois joga em casa. Então, talvez ele possa ter feito um planejamento dos 3 jogos com o melhor que ele tiver. Porque ele já teve uma sequência de vários jogos aí com o melhor que ele tinha. Ele repetia a escalação e ia fazendo as substituições de acordo com o tempo lá de minutagem de cada um. Às vezes estava 1-0 o Palmeiras ou 0-0, tirava o Rafael Veiga, tirava o Dudu e dane-se, entendeu? Porque era o planejamento.
Então eu não sei como é que vai ser, mas eu acho que o Palmeiras, esse ano, nesse momento, meio que largou o brasileiro e acho que vai priorizar tudo nas Copas. Mas isso não muda nada para o Flamengo. Não é essa desculpa assim, o Palmeiras vai jogar com reserva, a gente joga também. Não. Não, se o Palmeiras vai jogar com reserva, é azar deles. Eles nem têm elenco para segurar a onda dessa. Para até ganhar do Flamengo, porque é futebol. Mas ano jogar passado, o Brasil. Né? Ano passado, o Flamengo foi com reserva e o Palmeiras cagou pro Flamengo, foi com o titular. Exatamente, isso aí. Ele ainda estava vivo na Libertadores quando empatou. Sim. Já tinha saído na Copa do Brasil, mas eu acho que eles estão muito focados assim, em não ser eliminados de novo para o São Paulo, né? Então acho que isso está pesando muito, mas o Flamengo não tem que se pautar pelo Palmeiras. Ele tem que levar a sério o brasileiro, porque sim, porque tem elenco para isso, porque tem investimento, tem camisa. E o Palmeiras foi o campeão no ano passado. O Flamengo não ganha desde 2020. E tem que buscar esse título agora, até porque é um rival local que está na liderança. Buscar, não permitir que o Botafogo vença num período de domínio do Flamengo. Faz parte do processo. Né? Se acontecer, aconteceu. É uma rodada que pode ser fundamental. Exato, e a rodada é importante. Então, acho que o Flamengo primeiro contra segundo. Então, alguém vai perder ponto. Pode até os dois perderem em caso de empate. Aí você tem um confronto direto, terceiro e quarto, contra o Palmeiras. E se eu não me engano, ainda tem quinto contra sexto ou quinto contra sétimo. É o jogo do Fluminense. Não, os 8 primeiros se enfrentam. Os 8 primeiros se enfrentam. Então, Mas aí, assim, para o Flamengo, o que importa mesmo é justamente pensando em ganhar quem está acima. G4. E aí, G4. O que importa para o Flamengo é G4. E eu acho que não tem que se pautar pelo Palmeiras, não. O Palmeiras vai com reserva, azar o deles. Então, o Flamengo vai com o melhor possível. Se tiver a chance de dar uma goleada lá no Allianz Parque, que vai ficar para a história o resultado. Exatamente. Mandar um abraço para o Enéas Preto, tá vendo? Pelo menos a galera reconhece. Falou aqui, ó, parabéns, Alan, você acertou o adversário do Flamengo na Libertadores. Às vezes eu consigo acertar as paradinhas aí, tá? Obrigado aí. Cara, e vamos passar a parada, porque o torcedor do Flamengo tem que ser estudado. A gente vê aqui pelo chat muitas vezes, né? Tem muita figuraça. Cara, olha o que a torcida do Flamengo fez em BH. Olha só. Olha a provocação. Nas principais avenidas de BH, o torcedor do Flamengo botou um outdoor com a foto do Alan, falando rota recalculada com destino ao maior da América. Tem que explicar o torcedor do Flamengo, né, André? Imagina o torcedor do Atleticano. Rapaz, deve dar uma raiva, né? Não, e de repente é até isso, né, cara? É o cara, imagina um flamenguista em Minas Gerais, cara, tendo que lidar com BH, tendo que lidar com o atleticano, cara. Cara, o atleticano é muito louco no ódio pelo Flamengo, assim, é um negócio patológico. Então deve ser, o cara, deve ser uma, por exemplo, 2021 o cara deve ter aturado muito esses caras, e aí ano passado gastou eles, e agora essas faixas, não pode vender para o nosso inimigo, e não sei o que, o cara aproveitou agora que vendeu, e eles tiraram onda, né, quando o negócio deu uma esfriada e tal, o Filipão fechou, não vai vender mais não vai pegar ninguém da gente não e tal, e aí agora que fechou, o cara tá tirando onda, né? Dá uma informação rapidinho aí, bota aí a próxima produção rapidinho, essas aí que eu te mandei é tudo jogo rápido, tá? Que são as datas confirmadas, a galera que quiser ir nos jogos, né? A galera que estiver aí fazendo planos para comparecer ao Maracanã e quem quiser viajar para o Paraguai também, né? Tá aí as datas definidas das oitavas de final. Existia uma expectativa se a TV aberta, a detentora da TV aberta, que é a Globo, iria escolher ou Flamengo e Olímpia ou Atlético e Palmeiras, acabou optando por Atlético e Palmeiras. Então, consequentemente, os jogos do Flamengo contra o Olímpia passaram para quinta-feira. E aí, isso é a escolha da TV, né? Porque, quem é que escolhe primeiro? É essa, eu quero esse jogo, então esse jogo vem para cá. Quem é a segunda? Aí é que vai passar quinta. Eu quero do Flamengo, então vai para cá. Então, tudo isso é baseado na escolha dos detetores de TV. Como o jogo da TV aberta, e no contrato diz que a TV aberta pode escolher um jogo por mata-mata para passar para todo o Brasil, então vai ter Atlético Mineiro e Palmeiras para todo o Brasil. Foi o que a TV aberta escolheu. Então, consequentemente, Flamengo e Olímpia vai ser na quinta-feira, jogo de ida no Maracanã. Bota aí na agenda quem quiser ir, hein? Dia 3 de agosto, às 21 horas, tá? Às 21 horas, pelo menos não vai até tão tarde.
E o jogo de volta, dia 10/8, lá no Paraguai, no estádio Manuel Ferreira, Olímpia e Flamengo, deve estar lotado, a não ser que o Flamengo deu uma goleada no primeiro jogo, né? 10/8, às 21 horas também. Então tá aí, né, escolhido as datas da Libertadores, né? Mais uma informação, vamos lá, produção. Agora é jogo rápido, né? Mais uma informação, a gente já vinha trazendo aqui de forma antecipada, que era uma negociação que estava em curso, estava adiantada e foi concluída, né? Hoje, o Deportivo Chaves, de Portugal, anunciou a contratação do goleiro Hugo, tá? E a contratação é o seguinte, eu apurei, tá até aí no meu Twitter. Galera, quem não me segue, vai lá, me segue lá. Tá aí, o time português acertou o empréstimo do goleiro Hugo junto ao Flamengo, Chaves, né? O Chaves, até junho de 2024, ou seja, 1 ano de empréstimo, com opção de compra fixada em 1,2 milhões de euros. Cerca de, na cotação atual, cerca de 6,2 milhões de reais, por 50% dos direitos do atleta. Ou seja, o Flamengo botou como condição manter 50% do atleta caso o Chaves queira contratar em definitivo. Então, se daqui a 1 ano o Chaves exercer a compra, vai pagar 1,2 milhões de euros para o Flamengo, vai ser dono de 50% do Hugo, o Flamengo vai manter 50% para futura venda. Então, essa é a negociação. Acho que bom para todo mundo, né, André? Essa negociação aí. O Hugo vai jogar no clube português. Portugal, que os goleiros brasileiros costumam ir bem, né? Boa sorte para ele, né? Boa sorte para ele. Quem sabe não se reencontra, né, na carreira também, né? É verdade. E vamos ver aí quem... Enfim, deixa para lá que vamos dar chance para tomar um processinho de bobeira, né? Mas vamos ver se ele tem juízo. Talvez o Vene Casagrande tenha mais trabalho agora, mas vamos nessa. E falando em Hugo, André, a gente está falando de goleiros, né? Porque, querendo ou não, é claro que na teoria, pelo menos, sai o Hugo, chega o Rossi, né? O Rossi chegou aí, né? O Flamengo hoje, os 3 goleiros do Flamengo são Matheus Cunha, Santos e o Rossi. E o Rossi chegou, vou pedir para a produção botar, e aí dá parabéns ao nosso repórter Bruno Vilafranca, porque quando começou a coletiva, eu só disse assim, cara, alguém, por favor, pergunte sobre jogar com os pés, porque o que eu mais quero saber é o que ele acha e tudo, e o Bruno Vilafranca foi. Então, eu pedi para a produção separar exatamente o trecho da pergunta do Bruno Vilafranca, que eu acho que é a pergunta que todo mundo queria ouvir sobre o Rossi. Bota aí, produção. Rossi, boa tarde, seja bem-vindo ao Flamengo. Tem 2 perguntas bem curtas para você. A primeira delas é em relação ao jogo com os pés, que é muito comum dentro do modelo do Jorge Sampaoli. Se você já tem trabalhado, assistido os jogos do Sampaoli, para observar bem como é que é o modelo de jogo com os pés, porque você vai participar muito desse modelo. E a outra é sobre a principal, na sua visão, principal diferença entre as escolas argentina e brasileira de goleiros. Obrigado. Com o jogo dos pés, eu gosto de jogar com os pés. Eu tive muitos treinadores que jogavam com os pés, Milito, Holland, con eles aprendí mucho y la verdad es que, me gusta ese estilo de juego. Asistí jogos de Sampaoli, de Flamengo antes y gosto da idea de jogo y después con la diferencia entre escuela Argentina y Brasil, muy similar. É similar, não tem muita diferença. Tá aí, galera, e tipo assim, não é que o Rossi, vou até explicar para quem não viu o coletivo ao vivo, o Rossi não fala assim pausadamente, é que na primeira resposta ele falou normal, aí a Luana Trindade, repórter da Flá TV, falou, pode despacito, pode falar um pouquinho mais devagar, aí ele, e pausado, aí ele, sim, então ele tá falando mais pausado para a galera entender, é por isso que ele tá falando com calma. E ele falou ali, né, o André, muita gente fala, porque eu tenho certeza, eu respeito o opinião de todo mundo, eu tenho certeza que muita gente viu o Rossi jogar 1 ou 2 vezes e às vezes fala, o cara, a característica é essa, é assim, é assado.
eu vi o Rossi e comentei aqui. As partidas que eu vi, o Rossi tem boa saída de bola com os pés, mas também não vi todos os jogos do Boca. Mas não conseguia cravar se ele era bom ou ruim com os pés, porque acho que você tem que ver muitos jogos. Não é ver 2 jogos, 3 jogos. Você tem que ver muitos jogos, né? Ontem, por exemplo, o Matheus Prestando atenção, né, pô? Prestando atenção nisso, nesse detalhe. Exato. Ontem, por exemplo, eu vi que o Matheus Cunha está mais confiante ainda. Ontem o Matheus Cunha foi buscar a bola quase no meio campo. Teve uma bola que ele foi quase no meio campo buscar. Então, eu acho que você tem que prestar atenção. E ele falou aí, eu vou até para quem não entendeu direito o portunhol, ele falou, gosto muito de jogar com os pés, tive muitos treinadores que jogavam e exploravam esse tipo de jogo. Aí ele citou o Milito e o Ariel Roland, que inclusive foi campeão em cima do Flamengo pelo Independente e chegou a passar rápido pelo Santos. Isso. E aí ele falou, eu gosto muito desse estilo, gosto muito de jogar assim. Ele falou que gosta desse estilo. E falou que sabia que o Flamengo e o São Paulo era assim, que ele já vinha assistindo jogos do Flamengo e jogos do São Paulo e que gosta dessa ideia de jogo. Boa resposta, né, André? Então é bom saber que ele está aberto a jogar dessa forma, porque com o São Paulo ele precisa jogar assim, né? Sim, claro. E, cara, pro goleiro, cara, tem um cara lá treinando. Eles em especial e um cara da confiança do treinador. É quem tiver melhor, cara. E aí é lógico, o São Paulo ele vai prestar mais atenção nessa questão do jogo com os pés. Eu acho que assim, o Rossi chega, é natural que ele vá para o final da fila, né, em relação até atrás do Santos, mas que ele possa ganhar a oportunidade de jogar. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.